Olá, sou Marta Knebel, psicanalista clínica. Vou conversar hoje, junto ao Instituto Suavemente, sobre um tema importante em que a infância pede pausa. A infância impactada por uma rede de afazeres que surgem, retirando-a do espaço do brincar. Falar de crianças e adolescentes é falar de um grupo de sujeitos que estão operando ainda na esfera das poucas experiências. Falamos de sujeitos que estão construindo sua relação com os objetos, com o mundo, e dependentes ainda do que em torno deles acontece, tanto em termos de afetos, da afetividade, da importância do agrupamento familiar, como do Instituto da Educação, das amizades, dessa influenciação externa que acaba operando na constituição da identidade desses indivíduos, desses sujeitos. Eu gostaria de focar hoje, em especial, o tema sobre a importância do silêncio e do ócio na vida desses nossos pequenos, principalmente da criança e posteriormente do pré-adolescente, aquele que se situa no meio da ponte do infantil para o adolescer. Esses sujeitos em processo continuado de desenvolvimento, eles trazem hoje, na contemporaneidade, uma forma de lidar com as questões com uma urgência muito grande definida pelos cuidadores, pais, avós, tios, independente da formação nuclear, familiar, a pressão externa, a pressão de um conjunto de valores do alter ego, do social, se impõe dentro do gueto familiar, incidindo na formação, na educação da criança. Ou seja, o momento do brincar, o momento em que, sabemos, para Freud, era o trabalho da criança, é o momento do trabalho tão importante, em que a criatividade, a construtividade está sendo ensejada, em pequenos passos, em processos, por vezes, para o outro, para o cuidador, como se o nada, aquele espaço inútil para o adulto, estivesse roubando tempo de outros conhecimentos, de outras atividades. E voltando à época do antes, de gerações passadas, onde crianças e adolescentes tinham um tempo de ociosidade para ficar na rua conversando, para operar jogos, de bolinha de gude, carrinho de rolemã, num outro tipo de relacionamento da infância, com suas bonecas, com seus carrinhos, com brinquedos capazes de incitar a capacidade construtiva de fazer com que aquele momento silencioso entre o sujeito e o objeto
servisse de anteparo para construções simbólicas, para relacionamentos do subjetivo, para essa subjetividade surgir de forma mais encorpada na relação com esses objetos, que na verdade encenam com brincar com os brinquedos, com a brincadeira, com os jogos. É uma encenação futura das relações com o trabalho, com as questões adversas, focando na importância dessas relações consigo, né? Da oportunidade de ter o tempo de ficar consigo, refletindo, construindo capacidades de perceber, de se autoquestionar, de se desconstruir em relação a muitos elementos de fora, a quebrar preconceitos por conta de um olhar de si diante do que se vê no entorno. Esse ócio, esse silêncio tão importante que nós vemos no nosso tempo atual, cerceado pelo uso da tecnologia, né? Botamos o celular para uma criança de 2 anos se distrair, porque é conveniente, né? Ocupa menos tempo do adulto, faz a criança ficar quietinha. E aí nós comprometemos, sem saber, todo um desenvolvimento neuronal, todo um desenvolvimento da simbolização, da capacidade de construção dos seus valores, da sua capacidade cognitiva ser impactada por coisas prontas, né? Seria a mesma modalidade em paralelo dos brinquedos que brincam sozinhos, né? Autocentrados na sua construção, que não permitem que a criança opere, transforme, se engane, refaça, se aproprie do conhecimento na lida com o brincar, o estar perto do objeto. O celular, determinados jogos que, por exemplo, jogos tecnológicos do videogame, que constituem fugas, principalmente na esfera da pré-adolescência, de um momento em que essa infância se vê escapando pelos dedos, porque é uma outra faixa de relação com o social, que está nascendo na pré-adolescência. Existe uma outra pressão externa fazendo cobranças desse jovem em relação à vida. E essas questões fazem com que o silêncio, o estar à parte desse movimento turbulento que pressiona, que traz pronto, que coloca o sujeito não com o poder de construir, de intervir, de interferir, de negociar, mas coloca a criança e o pré-adolescente, nesse caso, também o adolescente, futuramente o adulto, nessa condição de plateia e não de protagonista. Precisamos repensar como é que estamos lidando
com a necessidade que todos nós, principalmente nossas crianças e pré-adolescentes, possuem do espaço da reflexão, e esse espaço exige silêncio e ócio. Existe a capacidade que eles, a oportunidade que eles detenham de construir a parte que lhes cabe na relação consigo, para depois efetuar o mesmo trabalho na relação com os outros. Obrigada. Até a próxima.